Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Já estamos chegando na metade, quase na metade do mês de janeiro, do nosso primeiro mês. Isso só mostra o quão repentino e quão apressado o tempo tem sido. Eu queria compartilhar, estou agora aqui caminhando, indo para o trabalho, compartilhar uma palavra que Deus colocou muito intensamente no meu coração. A Bíblia diz, em Gálatas, através do apóstolo Paulo, ele falando para a igreja da Galácia, ele diz, novamente por vós, porque eu sinto dores de parto, até ver Cristo gerado em vós. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão da igreja em uma plenitude que, infelizmente, tem nos faltado nessa geração. O apóstolo Paulo, ele entendia que a igreja de Deus, ela tinha um processo de formação. Os crentes, eles eram gerados, formados. E o apóstolo, como líder, como o pastor da igreja da Galácia, ele disse que sentia dores de parto para que Cristo fosse gerado no coração dos irmãos da Galácia. O que eu quero compartilhar contigo, que ama a obra de Deus, que deseja cooperar com o reino de Deus, que Deus nos dê esse sentimento de dores de parto, esse sentimento e compreensão de gerar vidas no reino espiritual. Cada pessoa que nasce no reino é um bebê. E a produção dessa nova vida, ela vem com aconselhamento, oração, ministração, exortação, integração. Há um trabalho a ser realizado pela igreja. O Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo é quem muda, transforma, opera. Todavia, queridos, há uma parte que cabe a nós. O trabalho da igreja do Reino de Deus é um trabalho de sinergia, onde nós trabalhamos cooperando com Deus na sua eterna obra. E nós precisamos nos doar, nos dedicar. Todo o nosso empenho pelo reino de Deus, pela obra de Deus, vai valer a pena, queridos. Eu percebo as pessoas às vezes tratam, o reino de Deus, a obra de Deus, com muito relapso. Eu quero dizer que nós estamos lidando com vidas que são eternas. As almas, elas são eternas, elas estão indo para a eternidade. E quando você medita nisso, você compreende essa grandiosidade do que é uma alma indo para a eternidade, você vai se dedicar com maior intensidade do que você se dedicaria na formação de uma empresa, na formação de um negócio próprio, porque tudo nessa vida é transitório, é passageiro, é momentâneo. Tudo nesta vida vai ter um tempo para terminar. Porém, a eternidade, ela não tem fim. Na verdade, a eternidade nem existe contagem de tempo na eternidade. A eternidade não há o tempo para ser contado. Uma vez que adentrarmos aos portais da eternidade, estaremos a viver ao estilo da vida de Deus. Não haverá mais dia, noite, não haverá mais essa contabilidade. E aqueles que morreram em Cristo Jesus haverão de viver a vida abundante que Cristo prometeu na eternidade. Mas aqueles que morrerem sem Cristo Jesus padecerão horrores da eternidade. Pois a Bíblia diz que ali haverá choro, ranger de dentes. A Bíblia diz que ali o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E para não ficar muito grande o vídeo, o meu incentivo para você como
servo de Deus, como crente em Cristo Jesus, coopere para que vidas sejam geradas. Seja você um abençoador, que os seus lábios venham destilar a glória de Deus, que os seus lábios venham transmitir a mensagem genuína do Evangelho. E pastor, mas qual é a mensagem genuína do Evangelho? A mensagem genuína do Evangelho nos fala do amor, do perdão, da graça, mas nos fala também do juízo, da justiça, nos fala de condenação. O Evangelho completo, ele nos apresenta o que Deus nos outorgou por intermédio da graça de Cristo Jesus, quando ele ali na cruz do Calvário pagou o sacrifício por nós. Mas o Evangelho também nos apresenta o estado em que, pela qual aqueles que não aceitarem o sacrifício de Jesus substitutivo pela vida dele, a Bíblia apresenta também os horrores que essa vida terá. E nós precisamos pregar esse Evangelho completo. Nós precisamos despertar aqueles que chegam até nós, aqueles que chegam até a igreja. Nós temos hoje muitas pessoas que chegam até a igreja, acham interessantes os louvores, acham bonita a palavra, acham um local agradável por ser uma família, acham muito bom, né, os momentos ali da igreja. Queridos, tudo isso é verdadeiro. Não existe lugar melhor para estar do que na casa de Deus. Mas, porém, o nosso foco primordial como igreja não é apenas isso. O foco primordial como igreja é estarmos reconciliados com Deus, pois Deus nos deu a palavra da reconciliação. Precisamos nos reconciliar com o Senhor e viver o ministério da reconciliação, conduzindo vidas para serem reconciliadas, restauradas, perdoadas, santificadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. E eu creio que se a igreja se doar no processo de formação, de ver os crentes sendo gerados em Cristo Jesus, o que é isso, pastor? É que tem que ter mudança. A pessoa chega na igreja com seus erros, pecados, vícios, e à medida que ela caminha com Deus, com a palavra, as escamas dos seus olhos vão caindo. É automático que aconteça, então, um processo de transformação, onde vamos nos tornando semelhante a Cristo Jesus. O Evangelho não é uma estagnação. A pessoa entra, vem como está e permaneça como está. Nada disso. A pessoa vem cheio de carrapicho, cheio de espinho, cheio de defeitos e problemas. Mas à medida que ela começa a caminhar com Jesus, ela não se torna perfeita, mas ela se torna alguém no processo de tratamento de Deus, no processo de cura, de libertação, de transformação, de mudança na alma, no coração, no seu interior. Deus vai limpando essa vida, transformando a mente, transformando a maneira de olhar, de ver, de proceder, de tratar, a maneira de viver é transformada. E esse papel é o papel da igreja. O meu papel pastoral é ensinar, instruir, orientar. E eu peço a tua cooperação como igreja. Em nome de Jesus, coopere com o reino de Deus. Seja um instrumento de Deus para salvar vidas e para fortalecer aqueles que chegam até a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar ricamente. Que Deus em Cristo Jesus possa tornar a cada dia a tua vida um instrumento de bênção para essa nossa geração. Fique na paz do Senhor e que Deus te dê uma sexta-feira abençoada pelo poder que há no nome de Cristo Jesus.